Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma videoaula. Pessoal, videoaula de hoje de física, tá bom? Primeiro ano do noturno, primeiro ano F, tá pessoal? Isso aqui não é para entregar, é para vocês colocarem no caderno, tá? É a correção dos exercícios de velocidade média que vocês entregaram no primeiro bimestre, tá? Então vou estar dando a devolutiva aí, é para deixar no caderno. Quem puder imprimir a lista, cola no caderno, coloca as respostas. Quem não tiver como imprimir, copia as perguntas e coloca as respostas, tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 1. Então, resolução de situação-problema, sempre lê com atenção, anota os dados, depois elabora a estratégia para resolução. Então, vamos lá. Qual o valor da velocidade média? Então, ele está pedindo VM, interrogação, em metros por segundo, tomar cuidado com a unidade, tá? De um móvel que se desloca 432 quilômetros, 432 quilômetros é a variação do espaço, é o nosso ΔS, 432 km. Em 6 horas. 6 horas é o nosso ΔT, 6 horas. Correto? Notei os dados, vou para a fórmula. Tomar cuidado que ele está pedindo a velocidade média em metros por segundo e eu vou achar em quilômetros por hora, tá? Lembrando, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Vou calcular normalmente e no final eu vou fazer a divisão. Vamos para a fórmula. Vm ΔS sobre ΔT. Vm 432 dividido por 6. Tenho que fazer essa continha, vou fazer aqui no canto. 432 dividido por 6, tenho que pegar o 43, dividido por 6 dá 7, 7 vezes 6, 42, sobra 1, abaixo 2, 12 dividido por 2, por 6 dá 2, resto 0. Opa, cheguei na velocidade média, 72 quilômetros por hora. Não é o que ele me pediu em metros por segundo. Então eu vou executar a divisão por 3,6 e aí eu passo para metros por segundo. Vou fazer aqui no canto de novo. 72 dividido por 3,6. Divisão com vírgula. Uma casa depois da vírgula é igual às casas. Uma casa depois da vírgula. Esqueço as vírgulas. 72 dividido por 36 dão 2. 2 vezes o 36, 72. Para o 72, nada. Abaixo 0, vem 0. Então, velocidade média, 20 metros por segundo. Aí, pessoal, resolução do primeiro exercício. Vou apagar, a hora de você dar um pause para você poder copiar, tá? Sempre que eu for apagar, eu vou avisar. Exercício 2, tá lá. Qual o valor da velocidade escalar média? Então, de novo, está pedindo a velocidade média. Em metros por segundo, então, interrogação, metros por segundo. De um móvel que parte de uma cidade e 3 horas depois está numa cidade distante 324 quilômetros. Então, ele me deu ΔT igual a 3 horas. E o ΔS, né, que é a distância percorrida, 324. Vamos para a fórmula. Velocidade média, ΔS sobre o ΔT. Velocidade média. De novo, tomar cuidado, hein? Ó, o espaço está em quilômetros e o tempo está em horas. Então, lá no final, vou ter que dividir por 3,6. Então, vai ficar 324 sobre 3. Vamos lá.
Tomar cuidado com essa continha que vocês costumam errar, né? Tem que pegar o 3, 3 dividido por 3 dá 1, resto 0, abaixo 2. 2 não dá para dividir por 3, mas tem o 4 para baixar. Para baixar o 4 eu acrescento um 0 aqui e abaixo o 4. 24 dividido por 3, 8, resto 0. Então, velocidade média igual 108 quilômetros por hora. Não foi o que ele me pediu. Ele pediu em metros por segundo. Então, vou dividir por 3,6. Tá? Vou fazer a continha aqui. 108 dividido por 3,6. Tá? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Esqueço as vírgulas. Tem que pegar o 108, dá 3. 3 vezes 36, 108. Para o 108, nada. Abaixo o 0, vem 0. Velocidade média, 30 metros por segundo. Aí. Ah, mais um exercício pronto. Vou apagar novamente. Exercício 3, ele fala: se um móvel parte de um ponto às 2 horas e às 6 horas está num ponto distante 300 km, qual sua velocidade escalar média em quilômetros por hora? Então, vamos lá. Ele está pedindo a velocidade média em quilômetros por hora. Só que agora ele me deu o tempo inicial da viagem, que é o nosso T0. Ele iniciou a viagem às 2 horas, terminou a viagem, tempo final às 6 horas. Percorrendo uma distância, então o nosso ΔS de 300 km. Vou ter que usar, né, no caso, a segunda fórmula que eu passei para vocês lá, né? Vamos lá. Velocidade média, lembrando, não vou precisar transformar porque está em quilômetros em horas e ele me pediu em quilômetros por hora. ΔS sobre o ΔT. O ΔS eu tenho, que é o 300, mas o ΔT eu sei que é quem? Tempo final menos o tempo inicial. Então vai ficar 300 dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vai ficar 300 dividido, tempo final é 6, menos tempo inicial 2. Velocidade média, 300 dividido por 4. Velocidade média, vou fazer aí, 300 dividido por 4, tem que pegar o 30, dá 7, 7 vezes 4, 28, para o 30 faltam 2, abaixo 0. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, para o 20 nada. Cheguei aí, 75 quilômetros por hora. Bom, pessoal, mais um aí feito. Vou apagar novamente. Exercício 4. Se um móvel parte de um ponto na estrada marcado com 20 km às 2 horas e às 5 horas está num ponto marcado com 320 km, qual a sua velocidade escalar média neste trecho? Então vamos lá. Agora a gente vai ter que usar a fórmula toda aberta. Ele deu tempo inicial, tempo final, espaço inicial, espaço final. Então vamos lá. Velocidade média, interrogação, em quilômetros
Ele não falou, então como está em quilômetros e o tempo está em horas, quilômetros por hora, tá? Ele sai às 2 horas. Então, tempo inicial, 2 horas. Tempo final, o tempo que ele chegou lá, ele chegou às 5 horas. O espaço inicial, que é o S0, é 20 km. Que ele estava às 2 horas da tarde. Às 5 horas da tarde ele estava no espaço marcado com 320. Espaço final, 320 km. Vamos para a fórmula. Vm igual ΔS sobre ΔT. Vm, ΔS é espaço final menos o espaço inicial. ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Vm, vamos substituir. Espaço final, 320. Espaço inicial, 20. Tempo final, 5. Tempo inicial, 2. Velocidade média, 320 menos 20, 300. 5 menos o 2, 3. Essa eu não vou armar, né, pessoal? 300 dividido por 3 dá 100. Criancinha lá da 6ª série sabe. Quilômetros por hora. Tranquilo, pessoal? Vou apagar novamente. São 9 exercícios aí nessa lista. Ainda estamos no 4. Exercício 5. Vamos lá. Um móvel percorre 200 km em 3 horas e depois percorre mais 300 km em 5 horas. Qual a sua velocidade escalar média na viagem completa? Então percebam, pessoal, eu tenho 2 espaços percorridos em um certo tempo, correto? Como ele quer na viagem toda, eu tenho que somar os espaços percorridos e somar os tempos, certo? Então vamos lá. Ele deu aqui, ó. Ele quer a velocidade média, quilômetros por hora. Ele me deu o ΔS 1, vou chamar assim, de 200 quilômetros. E o ΔT1, que foi 3 horas. Depois ele percorre mais 300 km, então é o nosso ΔS2, tá? 300 km. E o nosso ΔT2, que vai ser em 5 horas. Então, tranquilinho, a fórmula é a mesma, só que aumentou aí os espaços que eu vou somar, certo? Então vai ficar velocidade média igual ΔS1 mais o ΔS2 dividido pelo ΔT1 mais o ΔT2. Velocidade média igual ΔS1 foi 200 km mais ΔS2 300 km. ΔT1 3 horas. ΔT2, 5 horas. Então, vou chegar no valor, 200 mais 300 dão 500 quilômetros que ele percorreu, 3 mais 5, 8. Então, vamos lá, fazer 500 dividido por 8. Vamos lá, vai dar, tem que pegar os 50, dá 6, 6 vezes 8, 48, para os 50 faltam 2. Abaixo 0, vão dar 2, 2 vezes 8, 16, para o 20 faltam 4, vírgula aqui, 0 aqui, porque não tem mais ninguém para baixar, 40 dividido por 8 dá 5, resto 0. Então, a velocidade média dele foi de 62,5
quilômetros por hora. Certo, pessoal? Então, tomar cuidado aí com esse tipo de exercício, tá? No próximo, que é o 6, o 6 ainda não, é no 7. No 6 vai manter a mesma... Não, vai ter uma pegadinha também, porque ele fala que vai ficar parado por 1 hora e ele pede a velocidade média no trajeto todo. Então, eu não posso esquecer. Então, em vez de delta T1, delta T2, eu vou ter o delta T3 também, que ele ficou parado, mas ele ficou parado, ele não tinha velocidade, ele não percorreu o espaço. Então, o nosso delta S3 seria 0, correto? Porque ele estava parado. Então, eu só vou colocar, acrescentar o delta T3. Então, vou apagar novamente. Exercício 6, vamos lá. Um móvel percorre 300 km, então tá lá, pessoal, o nosso delta S1, 300 km, certo? Em 2 horas, é o nosso delta T1, 1 hora. Opa, 2 horas. Para durante 1 hora. Se ele ficou parado, né, o delta S2 seria 0. Delta S2 é 0 km, porque ele está parado, ele não está se movimentando, não tem espaço percorrido. E o delta T2, 1 hora. Depois viaja mais 200 km. Então, o nosso delta S3 agora, 200 km. Em 2 horas. Nosso delta T3. São 2 horas. Ele pergunta, qual a velocidade escalar média na viagem? Está pedindo a velocidade média. Erogação em quilômetros por hora. Correto? Vamos lá, vamos para a fórmula. A velocidade média no trecho total vai ser delta S1 mais delta S2 mais delta S3 dividido delta T1, delta T2, delta T3. Vamos substituir. Velocidade média. Delta S1, 300. Delta S2, 0. Ele ficou parado. Delta S3, 200. Sobre delta T1, 2 horas. Delta T2, 1 hora. E o delta T3, 2 horas. Vou fazer a soma. 300 mais 0 dá 300, mais 200, 500. Percorreu 500 km. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Também não vou fazer essa continha, né, gente? 500 dividido por 5 dá 100 km por hora. Correto, pessoal? Um pouquinho diferenciado aí. Esses costumam aí aparecer em vestibular, hein, pessoal? Tá? Vou apagar aí novamente. No Enem, vestibular. Sete. Mesma coisa, hein? Muito parecido aí, tá? Ele vai falar aqui, ó. Um móvel percorre 200 km. Opa, o nosso delta S1. 200 km. Em 1 hora e meia. Delta T1. 1,5 horas.
para abastecer. Então, se ele ficou parado, ele não andou, ele está lá abastecendo. Então, o nosso delta S2 é 0 km. Ele não andou, ele está parado. Durante meia hora. Nosso delta T2, meia hora. Depois percorre mais 400 km. Delta S3 já, 400 km. Em 3 horas. Delta T3, 3 horas. Tranquilo até aí? O que ele está pedindo? Velocidade média, tá? Durante a viagem toda. Durante a viagem toda. Então, por isso que eu somei lá o tempo que ele ficou parado no posto, tá? Então, vamos lá, vamos para a fórmula de novo. Velocidade média, delta S1 mais delta S2 mais delta S3 sobre delta T1, delta T2, delta T3. Vamos substituir. Delta S1, tá aqui, 200. Delta S2, 0, ficou parado no posto. Delta S3, 400. Sobre delta T1, 1h30. Delta T2, meia hora. E o delta T3, 3 horas. Vamos lá, vamos efetuar a soma. 200 mais 0, 200, mais 400, 600. 1,5 mais meio dá 2. 2 mais 3 dá 5. 600 dividido por 5. Precisa fazer essa conta? Vou fazer, vai. Para ninguém chorar depois. Mas dá 120, né, gente? Tem que fazer esses cálculos de cabeça. Então tem que pegar o 6, dá por 1, 1 vezes 5, 5 para o 6 nada. Abaixo 0, 10 dividido por 5 dá 2, resto 0. Abaixo 0 vai 0. Aí, 120 quilômetros por hora. Tranquilo, pessoal? Tá? Vamos lá pro próximo, vou apagar, hein? Acabando aí, pessoal. Vamos lá. Vamos para o exercício 8. Exercício 8 agora, pessoal, e o 9 vai mudar um pouco a dinâmica. Agora ele vai passar a dar velocidade para você e pedir ou o tempo ou o espaço e assim por diante, tá? Lembrando que isso é uma equação do primeiro grau, tá? Nas próximas aulas eu vou abrir essa fórmula para chegar em outras fórmulas, tá? Para a gente tentar dar uma adiantadinha aí no nosso conteúdo. Então vamos lá. Número 8. Um móvel viaja 200 km. 200 km é o nosso delta S, espaço percorrido. Ele percorreu 200 km. A uma velocidade média 80 km por hora. Em quanto tempo? Tempo é o delta T que ele quer, ó. Quanto tempo, né? Lembrando, sempre olha para cima, por isso que é bom anotar os dados. Então, ó, meu espaço está em quilômetros e minha velocidade está em quilômetros por hora. Como que vai ser o tempo que eu vou achar? Tempo vai ser em horas, né? Se caso o delta S estivesse em metros e a velocidade em metros por segundo, meu tempo seria em segundos. Aqui no caso vai ser em horas. Vamos lá para a fórmula. Velocidade média igual delta S sobre delta T. Velocidade média, ele me deu, é 80. Aqui, delta S, ele me deu 200.
ΔT é o que eu estou procurando, né? Não sei, é o que eu estou procurando. Então, continua ΔT. Olha lá. Multiplicação, né? Igualdade entre duas frações, tá? Uma proporção, na verdade, eu posso multiplicar em cruz aqui, ó. Então, eu vou fazer 80 vezes o ΔT, 1 vezes o 200. 80 vezes o ΔT igual 1 vezes o 200. 80 vezes ΔT, 80 ΔT. 1 vezes o 200, 200. O 80 está multiplicando, passa dividindo. ΔT 200 dividido por 80. Posso cortar esse zero com esse zero e fazer a continha. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, sobram 4. Vírgula aqui, um zero aqui. Tá? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para o 40, nada. Então, cheguei que o meu ΔT é igual 2,5 horas. Tomar cuidado que isso aqui pode aparecer em horas e minutos, tá? Como é que eu transformo isso, professor? Em horas e minutos. Toma cuidado que tem gente que olha para isso aqui, ó, 2,3 horas e fala que é 2 horas e 30 minutos, tá certo isso? Não, tá errado, tá? Aqui sim vai ser 2 horas e 30 minutos, porque é meia hora, ó, meia hora. Meia hora, né? Se a hora tem 60, metade é 30. Mas como é que eu faço esse cálculo? Ó, olha o que eu vou fazer, que é o que eu indico você fazer sempre para você não cometer esse erro aqui que eu mostrei aqui, ó. Tá? Primeiro você separa a parte inteira da parte decimal, tá? Então a parte inteira aqui é 2 horas. Esse 0,5, tá? É minutos. Isso aqui que eu tenho que multiplicar por 60, porque isso aqui, ó, na verdade não deu 1 hora, ele é minutos, tá? O canetão tá falhando. Tá? Então, espera um pouquinho. Então, esse 0,5 ele é minutos, eu vou ter que transformar ele. Então, eu vou ficar com 2 horas, vou puxar um pouquinho para cá, tá? 2 horas mais 0,5 vezes os 60. Aí eu já estou em minutos, ó. Eu estou multiplicando por 60, tá? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 60 dividido por 2 dão 30 minutos. Tomar cuidado, porque eles exigem que você saiba fazer essas transformações, tá? Então, às vezes lá, se fosse uma provinha lá de múltipla escolha, às vezes você não acharia o 2,5. Você teria que chegar até aqui, ó, que é a 2 horas e 30 minutos. Tudo bem? Vou apagar. Pessoal, vamos para o último, para não ficar muito grande a nossa videoaula aí. Lá, exercício 9. Exercício 9 muito parecido, só que agora em vez de pedir o tempo, ele vai pedir a distância, tá bom? Então tá lá. Um móvel viaja uma distância a uma velocidade escalar média. Então ele está me dando a velocidade. 80 km por hora. Tá? Durante 5 horas. É o nosso ΔT. 5 horas. Qual é essa distância? Não sei. Distância é o ΔS. Interrogação. Lembrando, se a minha velocidade está em quilômetros por hora, o meu espaço vai ser em quilômetros, correto? Vamos para a fórmula. Velocidade média
ΔS sobre o ΔT. Velocidade média ele me deu que é 80, igual ΔS é o que eu estou procurando e o ΔT é 5. Multiplicando em cruz, vou ter 1 vezes o ΔT e 5 vezes o 80. Ó, 1 vezes o ΔS, não é ΔT, 5 vezes o 80. 1 vezes ΔS, ΔS. 5 vezes o 80, 400 quilômetros. Pessoal, tranquilo aí? Foi mais uma lista aí corrigida, tá? Até a semana que vem também vocês já vão estar recebendo uma nova lista. Essa lista aqui é para manter no caderno, não é para entregar isso, tá? Até a semana que vem já vou postar outra videoaula com outra lista, aí sim vai ser para entregar mais pra frente aí, tá? Vou dar um tempo para vocês. Qualquer coisa a gente vai marcar uma aulinha aí presencial para tirar dúvida, tá bom? Que vai ser marcado. A coordenadora tá viabilizando isso, aí a gente vai fazer aí para quem tiver dúvida, quiser tirar dúvida aí ao vivo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.